Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cérebro Curioso na área. Vamos para mais uma aula sobre história do Brasil, teoria da cidadania e história do Brasil. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas. A aula anterior foi um pouquinho mais longa, um pouquinho mais chata, mas conforme eu já havia mencionado na primeira aula, né, na aula 1, sobre os objetivos principais desse novo quadro aqui do canal, eu já havia mencionado para vocês que nós iríamos abordar essa questão metodológica, principalmente para que possamos entender que a história que nós aprendemos é uma história muito dos fatos sequenciais, que nós, infelizmente, não entendemos que a história é muito mais do que aquilo que nos ensinam, e que nós temos muitas outras visões, outros paradigmas, melhor dizendo, né, para ficar um pouquinho mais bonitinho, muito mais paradigmas de análise. E é por isso que a gente tem que fazer esse esforço para entender que não é só um método científico que existe. Existem vários outros métodos, outros pontos de vista, e que para entender a nossa história, para fazer esse esforço ali de construir uma identidade própria com base nessa relação entre cidadania e a nossa origem, a origem da história, a nossa história brasileira, a gente tem que fazer esse esforço de entender que não é só 15 de novembro de 1989, proclamação da República. 1930, Revolução da Aliança Liberal e a ascensão do governo Vargas. 1988, proclamação da Constituição. Não é só isso, tá bom? Então a gente precisa fazer esse esforço, a gente precisa focar em entender que existem vários outros paradigmas dentro da historiografia e que é necessário entendermos que, se a gente quer promover o discurso da cidadania, a gente precisa entender que existe mais de uma forma de se fazer história. Existe mais de uma corrente que pensa a história. E que no final de tudo, o que a gente tem que saber mesmo, na verdade, é que nada é fixo, tudo é moldável, tudo se modifica ao longo do tempo, das relações do tempo e do espaço. Cada um possui ali uma dada historicidade dentro das suas relações temporais e espaciais. Conforme já mencionava ali, a, conforme eu disse anteriormente, né, sobre o Kozelek. Kozelek falava muito sobre essa questão da história dos conceitos, dessa questão de que cada dado na história possui ali uma temporalidade, uma realidade própria, dotada ali de uma certa historicidade e da própria relação com o tempo, com essa, vou ficar repetindo, temporalidade, porque a gente precisa saber isso, a gente precisa decorar. Então, o nosso horizonte de eventos, essa história que a gente tanto preza para conhecer, ela na verdade ela deriva de vários conceitos e que cada um desses conceitos eles possuem um determinado grau de articulação. Esses mecanismos modernos possuem essas articulações com base nessa relação. O objetivo da aula de hoje é abordar corrente positivista e corrente da escola dos análises. Corrente positivista, já mencionei nos dois vídeos anteriores, é uma corrente que é também chamada de história tradicional. Precisamos abordar muito sobre essa corrente positivista, porque infelizmente é a mais utilizada até os dias de hoje. Nos livros didáticos, na metodologia das escolas, são a enumeração de fatos do jeito que eles que se pensam que aconteceram e pronto. Né? Tá aí para você saber, mas não é só para você saber, é para você entender que cada relação na história é dotada do fenômeno da causalidade. Cada ação tem sua reação, como diria a terceira lei de Newton, né? Cada, cada o ponto na história tem uma causa e tem um efeito, relação de causalidade. E a escola das análises, ela tem vários pontos no qual a gente vai falar sobre, sobre que a gente vai utilizar como metodologia. Porém, tem um pequeno detalhe ali, acho que nem é pequeno, é uma crítica muito forte à escola dos análises, até que o próprio livro Introdução Teórica à História do Direito, que é o que a gente está utilizando como base aqui para os nossos estudos, vai fazer que quando a gente vai abordar sobre história do direito, eles relacionam a história do direito à história política como se fosse algo elitista, como se fosse algo enumerado,
dogmático de que o direito ele é fechado apenas para o estudo do campo jurídico, do campo normativo. E a gente sabe que o direito ele não é uma ferramenta só para isso, ele não é um campo do saber, ele não é um campo epistemológico apenas para essa realidade de estudar normas. O direito exige muito mais do que isso. E é essa a principal crítica das escolas dos análises, mas a gente vai falar disso mais para posteriormente aqui no vídeo. Então vamos direto ao assunto. Corrente positivista. Qual foi o momento que surgiu? Surgiu no século XIX. Por que eu coloquei que ela é uma corrente oitocentista? Pois bem, ela é uma corrente oitocentista porque ela surge ali no bojo daquelas tentativas, daquelas iniciativas da própria burguesia revolucionária, pós ali Revolução Francesa, Revolução Americana, de estruturar ali os campos do conhecimento agora sobre uma nova óptica, né? Que não fosse ali pautada dentro de um estado absolutista, né? Da qual a vontade e a ciência e tudo derivam do poder do rei. Não é isso. Aqui, a burguesia revolucionária, entre aspas, nós vamos criticar esse conceito um pouquinho mais para frente, ela busca ali a construção de uma ciência como grandiosidade, dotada ali de grandiosidade, dotada de grandes capacidades, de revolução mesmo. Por isso que é uma corrente oitocentista, porque o pensamento do século XIX, o pensamento oitocentista, ele estava muito pautado nessa questão evolucionista. E a gente vai criticar isso. O positivismo, ele existe, mas existe dentro do positivismo positivismos. O que eu quero dizer? É que existe mais de uma corrente epistemológica, ou seja, existe mais de uma corrente dos campos do conhecimento, das ciências, que possuem um conceito próprio sobre positivismo. Então, existe o positivismo em si, que é chamado de positivismo filosófico, é o positivismo criado pelo Auguste Comte, que é considerado como o pai dessa corrente, no geral. Temos o positivismo histórico, que é o nosso foco hoje, que é o foco ali sobre o positivismo da escola alemã do Leopold von Ranke. Temos a escola, talvez a mais conhecida, que é o positivismo sociológico de Emile Durkheim, um dos 3 porquinhos da sociologia, né, na qual ele vai pautar ali o surgimento da sociologia e vai criar ali uma série de enumerações de métodos para se fazer e se pensar a sociologia. E também tem muitos autores ali da própria história do direito que consideram também dentro dessa corrente positivista o positivismo jurídico, cujo maior nome foi Hans Kelsen, a sua teoria pura do direito. Mas eu não vou abordar um pouco sobre Kelsen agora. Nós vamos abordar sobre Kelsen quando a gente for falar sobre a questão do caráter normativo e relacioná-lo com o conceito de cidadania. Então, só quando a gente for falar sobre teoria da cidadania que nós vamos pensar aqui em Hans Kelsen. Quais são os principais postulados do positivismo histórico? O primeiro deles é o realismo. O que é o realismo? A realidade, ou seja, a história, ela existe sem depender, isto é, independentemente do sujeito. Quem que é o sujeito? O historiador, o pesquisador, aquele que vai olhar para a história e vai pesquisar, vai anotar, né, vai fazer ali pressupostos, conceitos, predicações sobre o que é a realidade, o que ele está observando dentro daquela temporalidade. Já temos um primeiro problema aqui, e eu vou falar dele mais para frente. O segundo postulado, principal postulado do positivismo histórico, é que o conhecimento abarca a realidade. Ou seja, aquilo que se estuda é apenas a realidade. É apenas o fato observável. E isso está dentro do primeiro pressuposto, que é o realismo. De que a realidade ela existe por si mesma, ela não depende de ninguém. E o terceiro tópico, que é o mais intrigante de todos, que é o mais criticado pelos historiadores futuros, pelos especialistas na historiografia, tanto da ciência da história quanto da história do direito, é que há uma dualidade separável entre fatos e valores. O historiador, quando ele for analisar os fatos, ele tem que
sair da bolha na qual ele está e analisar apenas como esses fatos aconteceram. Ele não pode julgar, ele não pode opinar, ele não pode fazer apontamentos com base na sua própria formação, na sua própria opinião, dentro dos seus próprios conceitos, dentro da sua própria moral. É uma separação. O historiador, quando ele for pesquisar, ele não tem que ser igual um narrador de rádio de um jogo de futebol que narra e dá sua opinião sobre o time que está ganhando e sobre o time que está perdendo. Ele, na verdade, ele tem que ser igual um astronauta na Estação Espacial Internacional. A realidade é o planeta Terra. Ele vai ter que olhar lá para a Terra e falar: a Terra é azul, né? Tem mar, a Terra ali tem nuvem, tem essas manchinhas brancas. A Terra tem esse coisinha verde aqui, que é a Terra mesmo. E pronto. Ele tem que se afastar, ele tem que olhar com binóculos, sem dar ali sua própria visão, sua própria conceituação. Isso acaba por minar o próprio caráter da história, que é esse caráter de construção conjectural. Essa construção de que cada um possui uma visão. A história é um conceito que é dotado de disputas ideológicas. E o positivismo tentou matar isso com a sua própria ideologia. Uma ideologia muito dogmática, por sinal. Aqui está um trecho do livro, na Introdução Teórica à História do Direito, na qual o próprio autor, né, o professor Ricardo, ele vai falar, não há, que um dos pressupostos não há nenhuma interdependência entre o sujeito conhecedor, que é o historiador, e o objeto conhecimento, que é o fato histórico. O que se pode ver aqui neste primeiro pressuposto é que, em primeiro lugar, há uma separação radical entre o historiador e a história. A história, que é a matéria-prima da pesquisa, é aquilo pelo qual se deve prestar atenção em relação ao conhecimento histórico, ou seja, são os fatos históricos. E o historiador é aquele que investiga, aquele que pesquisa, ele tem que escapar de qualquer condicionamento social. O que significa nada mais que o fato de que ele deve aplicar o princípio da neutralidade axiológica. O que é neutralidade axiológica? É exatamente esse afastamento dessa realidade social. Ele não pode observar a história tendo com base os seus valores, seus princípios. Então, recapitulando, a história ela existe em si mesma, o historiador deve ser um espelho, ele apenas reflete, não julga. E aí entramos no principal nome do positivismo, que é o Leopold von Ranke. Ele vai pensar ali que a história, a ciência da história, ela tem que ser pautada na revolução das fontes. Quais fontes da ciência da história? A história ela só pode ser analisada através das fontes oficiais, dos documentos oficiais. Então, por exemplo, o que caracteriza a Revolução Americana, que culminou com a independência dos Estados Unidos em 1700 se eu não me engano, 1776, né? A Declaração da Independência. Só a Declaração da Independência vai servir ali para falar que em 1776 houve a Revolução Americana e as 13 colônias se tornaram independentes da coroa britânica. Pronto. Tudo tem que ser documento oficial. Não, nenhuma outra fonte serve. Dialetos, línguas, histórias, folclores, nada disso serve como base para a história. O que serve é o que está no papel oficial assinado ali por grandes lideranças. No caso da Revolução Americana, por George Washington, né? Enfim. É nesse sentido que o Peter Burke, né, que é um historiador também, ele fez uma pesquisa sobre as correntes historiográficas. Quando ele foi falar sobre a escola do Leopold von Ranke, ele criticou. O positivismo, na verdade, ele é de uma corrente revolucionária ou ele é reacionário? Ou ele é contra-revolucionário? Porque se você está falando, né, porque se o positivismo histórico, se o Leopold von Ranke está defendendo que a história é apenas a fonte dos fatos históricos, é apenas documentos oficiais, é apenas coisas que existem oficialmente, que alguém dotou ali como oficial. Aqui já entra uma hipocrisia entre o oficial e a questão da imparcialidade, né? Porque o que é o ser oficial? Você obviamente vai estar escolhendo o que você vai investigar. E isso não é imparcialidade. Então aqui já vem uma hipocrisia, né? Se você diz que a história existe em si mesma e que consequentemente, né, esse caráter de externalidade do objeto em relação ao sujeito ligada à neutralidade axiológica, que é essa questão da imparcialidade,
Você está, na verdade, condicionando o historiador a ser uma máquina que vai olhar e vai registrar. É igual o narrador o narrador que não é personagem, né? O narrador observador. Ele vai olhar pro personagem principal e vai ver o que ele está fazendo e só vai enumerar o que ele está fazendo. Então, não é revolucionário, e sim reacionário, porque traz ali uma determinada espécie de dogma, né? Então ele é concentrado em apenas explicar como um cientista deve trabalhar. E o sujeito-objeto eles precisam ser entendidos em um dilema axiológico epistemológico, ou seja, como um paradigma do conhecimento, não como algo separável. Na base do reconhecimento. A história, igual eu falei na aula anterior, a história molda o sujeito, e o sujeito molda a história. E aqui tem mais um trecho que a gente vai, no início desse trecho, né? O restante, ele foca um pouquinho mais sobre a questão do caráter positivista da história do direito, né? No início, olha, os conceitos adquirem validade transtemporal por serem legitimados pela tradição. A história, em suma, torna-se a justificadora do presente através de uma suposta demonstração de que o presente foi o caminho natural do progresso histórico. Em segundo lugar, tal procedimento historiográfico cumpre papel legitimador na medida em que vislumbra a linearidade histórica, ou seja, entender a história como uma linha do tempo, e apenas como uma linha do tempo, como uma enumeração de fatos, como algo que conduz de modo necessário ao progresso. Ou seja, é a linearidade da história que vai causar ali essa noção de que a sociedade progrediu, evoluiu. Né? E o nosso ápice é a nossa era, é a era do século XIX, na qual estamos estruturando tudo. E não é isso que acontece, não é isso a verdadeira elucidação dos fatos. Então, nesse sentido, feita essa crítica à corrente positivista, fora as críticas anteriores que eu tinha feito nos vídeos, né, na aula 1 e na aula 2, vamos terminar o vídeo com a escola dos análises. A escola dos análises ela é contra toda tentativa metodológica da história tradicional. Ela propõe uma nova metodologia que seja mais reflexiva, mais abrangente, mais filosófica, questionadora. E é nesse sentido que ela é apelidada como revolução na historiografia. Ela preza por essa revolução, que não fique só nessa linearidade histórica, enumeração de fatos, utilização de dados e fontes oficiais apenas. E ela foi criada como uma revista. O nome da revista era Análise, e aí tem o nome completo não me vem à memória, eu peço desculpas, eu vou até colocar na descrição depois do vídeo, para quem tiver interesse. Mas o nome principal ficou conhecido como Escola dos Análises, era uma revista publicada inicialmente pelo Marc Bloch e pelo Lucien Febvre, na França em 1929. Depois veio o Fernand Braudel, assumindo o lugar do Marc Bloch. Porque o Marc Bloch ele era um importante, ele foi uma figura muito importante na resistência da França à invasão do Império Nazista, do Terceiro Reich, né? Eu já ia falar Império Alemão, mas a gente não está na Primeira Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, né, com a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler. Ele, infelizmente, foi fuzilado, a Alemanha nazista captura o Marc Bloch, ele ele é sequestrado e acaba falecendo. Bom, é isso pelo que eu pesquisei. Se alguém tiver mais notícias aí sobre a questão do Marc Bloch e quiser compartilhar, pode colocar aí nos comentários, são muito bem-vindos. E aí chega o Fernando Brudel com a questão da geohistória. Nós vamos explicar agora. Primeiramente, o primeiro tópico da escola dos análises é a nova história, que é aquilo que eu falei, essa questão do caráter revolucionário na historiografia. É você abandonar as formas tradicionais de contar a história, ou seja, de uma história narração para uma história problema. Essa nova história, ela vai trabalhar ali, essa nova história é esse esforço de acabar com a historiografia tradicional e pautar ela no conceito de história-problema, que é esse conceito aqui embaixo. Aqui. A história-problema é o que significa história-problema? Não é problema no sentido de empecilho, é problema no sentido de questões, de questionar. A gente tem que questionar a história. É questionar e inserir esse ditado de documentos em uma problemática. Problematizar o campo de estudo que é a história. Né?
E aí, como eu falei sobre essa questão do ditado dos documentos, aqui a gente vai ter novas fontes de pesquisa. Como assim novas fontes de pesquisa? A história, ela está ligada ao tempo, ao espaço, às relações físicas. Então, as novas fontes de pesquisa não são só documentos oficiais. Para o Prudel, por exemplo, a própria relação com o tempo e o espaço geográfico, o tempo e o espaço da realidade social, da realidade individual, são novas fontes. Então, oralidades, mapas aqui caem. A escola dos análises utiliza muitos mapas, a evolução dos mapas ao longo da história como uma nova fonte, uma fonte de pesquisa. E é nesse sentido que eles formulam, né, a tese de que tudo tem história, ou seja, geografia carrega história, física carrega história, o tempo e o espaço no geral carregam uma história. E entender, então, por fim, que a história ela é uma história total, uma história síntese. Como assim? Cada estrutura, cada conjectura, cada campo epistemológico, cada campo do saber, possui ali uma dada historicidade, ou seja, uma dada peculiaridade dentro dessa linha da história, e que elas somadas, elas em conjunto, elas em um movimento ali de reconhecimento, de construção coletiva, elas vão formar uma história síntese, a história total. Na qual ela vai falar que a história ela é estrutural, conjectural e factual. É uma história dos acontecimentos que se inscreve na tentativa de entender o presente pelo passado. É uma tentativa multidisciplinar. É o campo da história em diversas áreas. É uma história total. Colocar os problemas humanos tal como os vê, divididos no espaço e, se possível, cartografadas, no caso do Brudel, que construía essa questão da geohistória. Em suma, a escola dos análises ela tem muito a dialogar com o historiador do direito, na busca e construção de novos domínios de investigação, novos instrumentos de pesquisa e na detecção de novos problemas. É nesse sentido aqui que a gente pretende utilizar um pouco dessa historiografia da escola dos análises. Mas o principal problema da escola dos análises é que quando eles foram falar sobre história do direito, eles reduziram muito o direito a apenas uma visão elitista, que a história do direito é apenas enumeração de fatos sobre a realidade normativa do próprio direito, né? Sobre tal regra, surgiu aqui, surgiu ali, pautada ali, sabe, daquela noção do direito romano, né? Porque a primeira concepção ocidental ali de direito, ou estruturado, como a gente conhece, é o direito romano, né? Então, os análises acreditam que a história do direito ela é uma história muito positivista e que não vale a pena ser estudada. Assim como, e aí eles interligam essa questão com a história política, e é o maior erro que a escola dos análises cometeu. Eles encaram isso de uma maneira individualizante, de uma maneira elitista, um uso teórico de reduzir a história do direito apenas a uma história das normas. E a gente sabe que o direito ele não é só normas, eles também são fatos. E os historiadores do direito eles tratam fatos e normas como dois campos atualmente, né? Antigamente, na época da historiografia positivista, não atualmente ainda assim, conforme eu disse. Qual que é o problema? A gente propõe esses novos modelos, existe uma forte corrente ali de entender que fatos e normas eles se entrelaçam, eles estão conectados entre si. A gente defende muito a visão do Kozelek sobre a história dos conceitos, mas ainda assim é muito enraizado no direito a questão de que fatos e normas são dois campos independentes entre si. E aí acaba por ter essa visão reducionista, igual a escola dos análises preza. Né? É uma visão bem reducionista. Então, no geral, a história do direito ela é findada apenas nas faculdades do direito e ela se restringe apenas aos fins objetivos estritamente jurídicos. Essa é a principal crítica que a Escola dos Análises faz, e essa é a minha principal crítica, que eu faço a crítica da Escola dos Análises. O direito não é só isso. O direito, o nosso esforço aqui, ele também é direito, ele também é jurídico, entender que os fatos e as normas estão coligados e que eles, igual a própria Escola dos Análises fala, para entender esse presente, essa história, esse direito, a gente tem que. Esse direito aqui constitucional brasileiro, enfim, os direitos políticos, né, a evolução do conceito de cidadania, ele está ligado com o passado, com a história do Brasil. Bem, pessoal, falei demais. É bem cansativo, é bem chatinho essa parte, mas conforme eu falei, a gente tem que fazer esse esforço metodológico
esse esforço ele tem que sair, ele tem que ser feito para que a gente possa desmistificar, em primeiro lugar, desmistificar que a história não é linear. Mas isso eu também vou falar mais para frente quando a gente for abordar sobre a historiografia Foucaultiana, que para mim é a melhor de todas, sendo bem parcial, já com os meus valores, eu já estou colocando aqui em xeque os meus valores na mesa. É uma história bem é uma visão bem parcial. A historiografia Foucaultiana, em conjunto com a Escola dos Análises e a própria iniciativa do Kozelek, é o que guia os meus. Né, essas três correntes são os que guiam os meus estudos, principalmente sobre teoria da cidadania. Pessoal, dúvidas, deixem nos comentários, eu respondendo vocês. Meus contatos eu já deixei anteriormente com vocês. Só mandar mensagem, mandar um e-mail. Atendo vocês de muito bom grado. Espero que vocês tenham gostado. Curtem os vídeos, deixem seu like, compartilhem, ative o sininho de notificações ao se inscreverem. Esses vídeos eles devem chegar ao máximo de pessoas possível. Então eu conto com vocês para que a gente possa promover essa iniciativa socioeducativa e desmistificar esses mitos que acabam por colaborar com a questão dos preconceitos, de uma ideia etnocêntrica da nossa história, de uma ideia patrimonialista, patriarcalista, enfim. Um fortíssimo abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Um beijo forte para vocês também. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem, independentemente do horário de que vocês estão assistindo. Um abraço.